Boa noite a todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva Gurupi. Meu nome é Fernando Júnior, estou aqui juntamente com o pastor Alan Ferreira, recebendo o Guilherme Borges. Já estarei passando ao pastor Alan fazer sua apresentação e a gente dá início à nossa entrevista. Boa noite a todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva Gurupi. Hoje nós estamos aqui no nosso 4º episódio. Eu quero aqui já agradecer mais uma vez aqui a participação do Diácono Fernando. Estamos com um convidado aqui especial hoje, o Guilherme Borges. Logo eu vou estar passando aqui para ele estar se apresentando, falando um pouco sobre a vida dele. Eu quero que ele também não deixe nada para trás, para ele falar tudo aí. Sobre profissão, sobre como ele teve esse encontro com Jesus, ou como ele segue a teologia do calvinismo, como que Jesus encontrou ele, né? E o senhor está com a oportunidade agora. Pastor Alan, muito obrigado. Fernando, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? Fico muito feliz de participar de um podcast. Já tive um podcast também junto com alguns amigos da igreja, o Pódio 53. E é uma alegria participar aqui com vocês. Acompanho lá, sempre estou vendo os cortes, né? E como os irmãos falaram, meu nome é Guilherme Borges, sou cristão, sou presbiteriano, já fui da Assembleia de Deus, estou na presbiteriana agora, já há 9 anos, sirvo lá como presbítero, sou dentista de formação, né? Mas você já me vê atuando na internet aí falando de política, gravo alguns vídeos de política, comentando sobre política, sobre os absurdos da política, na verdade, infelizmente, que aqui no Brasil é generalizado, né? Já há mais de 2 anos, né? Então tem um podcast ali que deu uma paradinha, mas também tem os vídeos de política no Instagram. Então foi esse trabalho aí de trazer uma visão um pouco mais consciente, né? Porque a gente vê hoje, infelizmente, seja na religião, no evangelicalismo brasileiro, né? Ou seja na política também, você vê muito absurdo hoje. Pouca seriedade, pouca gente querendo levar realmente a sério, muita gente usando, seja a política ou a religião, para se promover, para poder ganhar dinheiro, né? E nosso trabalho é trazer uma visão diferente, né? Que há, assim, pregação do evangelho nas igrejas sérias, há, assim, também bons políticos, dá para se fazer uma boa política, né? Então, os temas que normalmente eu fico ali navegando, né? E, além disso, você falou sobre a conversão, né? Eu, desde pequeno, sempre fui para a igreja, desde menino com a minha mãe. Minha mãe era separada, eu sempre congreguei com ela. E, na minha adolescência ali, eu desviei, né? Ali pelos 12, 13 anos, me afastei da igreja. E quando fiz 17 anos de idade, perto de entrar na faculdade, eu não ia ter condição de pagar minha faculdade. Meu pai disse que não tinha condição, e eu voltei para a igreja naquele sábado, que ele falou não para mim, você passou, mas eu não tenho condição de pagar. É porque eu voltei para a igreja, foi um culto de jovens. Hoje, assim, já sou presbítero na minha igreja e tudo mais, mas até hoje eu tento apoiar os jovens, porque foi um culto de jovens que eu voltei, sabe? Eu lembro que não teve culto no dia, mas eles estavam reunidos lá para fazer uma oração, para ter um aniversário, algo assim. Eu lembro que eu cheguei, pastor, e cheguei lá, peguei na mão lá na oração, né? É um ciclo de oração, e orei e chorei. Chorei, não ouvi nada. Eu falei, Senhor, eu quero voltar, faz uma obra na minha vida. E eu lembro que aquele sábado em diante, eu já terminei o namoro que eu tinha com alguém que não era crente, daquele sábado em diante eu nunca mais voltei a ser o mesmo, né? E depois disso eu fui na Assembleia de Deus, a Comag, né? Fui participar da Comag e comecei a interagir com jovens, eu nunca mais saí. Anos depois comecei a liderar jovens, a pregar, e assim Deus foi trabalhando na minha vida, né? E foi no sábado essa negativa que eu tive, essa volta para a igreja no mesmo dia, e na segunda-feira Deus abençoou e eu consegui fazer minha inscrição na faculdade, consegui pagar a faculdade e me formei. Então, assim, não é que foi uma barganha, né? Eu volto se o senhor pagar minha faculdade. Mas daquela minha ignorância, eu sabia que Deus podia fazer um milagre, né? Então eu recorri ao Pai, né? E graças a Deus fui aceito pelo Pai, né? A gente fala muito de aceitar Jesus, mas eu fui aceito pelo Pai, né? Deus me abraçou. E sou muito feliz hoje de ter minha esposa, a Aline Ana, se ela estiver assistindo aí, um abraço para a Aline. É o amor da minha vida. Como conheci ela na igreja também. Nosso primeiro encontro, Fernando, foi eu indo pregar e ela indo cantar. Eu lembro que eu falei assim, olha, eu vou pregar em tal lugar, você não quer ir cantar? Eu posso indicar uma cantora. A união aconteceu naquela hora. Desse jeito, quem me chamou pra pregar, você tem uma cantora pra indicar? Não, eu falei, eu tenho uma. Já conheci ela de vista, eu indiquei ela. Depois do culto, saí pra comer um espetinho, fomos nos conhecendo, e dali nasceu o namoro na igreja, e nos casamos, e assim, sou muito feliz com as bênçãos de Deus na nossa vida. Guilherme, você falou sobre o seu encontro com Jesus, né?
E como é que foi a sua escolha da sua profissão de dentista? Queria que você falasse assim, porque eu acho que você escolheu muito jovem também. Sim, né? muito jovem. Muitos jovens vão estar assistindo a gente, para eles, talvez seja uma escolha deles também, tem uma dúvida. Sim, sim. Como foi essa escolha? Você chegou a essa opção? Olha, eu falo que não foi da melhor forma. Eu sou muito sincero nessa parte. Até vejo assim, muito jovem pensando em faculdade e tal. Ah, só vai ser bom se fizer faculdade. Eu não tenho essa visão. Porque eu escolhi odontologia na época, eu tinha 17 anos de idade. Você é formado em Gurupi? Foi meio que em Gurupi, não, NIG. Qual que vai dar dinheiro? Foi essa a minha escolha. Qual profissão vai dar dinheiro? Eu não tava nem na igreja na época, né? Aí medicina eu acho que não vou conseguir passar, vou aqui em odonto. Eu lembro que eu fui e foi um desafio para mim, porque não era a área que eu queria. Eu gostava muito mais de ler e tudo mais, não sei o que, até pensava em psicologia, mas não, vai dar dinheiro isso aqui. E eu fui. E por isso eu cheguei a pensar em desistir da faculdade, porque eu não me identificava com o curso. Eu lembro que no primeiro período eu cheguei a desistir, fiquei uma semana sem ir para a faculdade. E minha mãe começou a orar por mim, viu que eu estava desanimado. E eu fui orar também. Eu já tinha reconciliado, né? Falei assim, o senhor fez uma obra para poder fazer a faculdade. Abre meu coração sobre isso. Aí foi nisso que Deus começou a abrir meu coração para eu poder realmente gostar daquele curso. Mas, então assim, eu falo assim, hoje eu gosto da minha área, mas foi o Deus que abriu isso daí. Porque eu escolhi muito novo, como você falou, Fernando, e escolhi por motivos errados. Hoje, quando a gente olha assim para teologia, por exemplo, a gente é criado para glorificar a Deus. Então, a profissão que você escolhe não é, eu vou escolher a profissão para ganhar dinheiro. Não é isso. Você vai escolher uma profissão para glorificar a Deus. E lá, consequentemente, você vai ganhar dinheiro. Também serve para te sustentar a tua profissão. Mas o primeiro propósito de todo homem é glorificar a Deus. Ou deveria ser glorificar a Deus. então a minha escolha eu agi de forma errada. E pela graça de Deus, Ele conseguiu moldar meu coração ali para amar essa profissão. Mas para mim no início foi difícil, primeiro período mesmo. Eu faltava muito, porque eu não gostava do curso. Você é o único dentista da família? Sou o único dentista da família. Da família. Na verdade, da minha família, parte de mãe, eu sou o primeiro a ser formado. Minha família, parte de mãe, é muito humilde, é com quem eu convivi mais. E eu fui o primeiro a familiar, sobrinho ali, neto da minha avó a ser formado, sabe? Aí depois de mim veio outra prima, mas é uma família muito humilde, que não tinha esse histórico de formação, sabe? Superior. E assim, Guilherme, você falou que aos 12 anos você já frequentava a igreja, né? Sim, frequentava, ali que eu parei um pouco. Teve um tempo que Sim. você desviou. Aos 17 você teve... Jesus te escolheu. Isso. Eu entendo assim, já entrando um pouco sobre calvinismo, né, pastor? Eu entendo assim, o que o calvinismo fala, né? Eu vou falar do que eu creio. Deus nos escolhe desde o ventre. Deus escolhe desde o ventre. Davi fala isso, né? Escolhi desde o ventre e tudo mais. E como se dá isso? Deus vai nos chamando. Por meio de pregação, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então Deus vai nos chamando. E quando você é escolhido, você não consegue resistir a esse chamado, sabe? Em que sentido? A gente não fala aquela frase clichê, ou vem pelo amor ou vem pela dor, não é? A gente não fala isso? É nesse sentido. Deus vai te chamando, até que o momento, se você não vem, Ele vai te quebrando. Ele vai te quebrando. Até que você chega e se rende aos pés do Senhor. Por exemplo, ninguém fala assim, olha, eu vim porque eu sou bom e eu consegui sozinho escolher a Deus. Não. Todo mundo fala, eu vim porque o Senhor me chamou. Então esse chamado do Senhor é eficaz. E assim, a frase que eu falo para poder explicar um pouco do calvinismo é: se o Espírito Santo tocar uma pessoa com todo o seu poder e sua força, alguém vai conseguir dizer não para o Espírito Santo? Isso que me pegava, sabe? Eu falei, não, cara, quando o Senhor me pegou, quando o Senhor me chamou mesmo, tocou meu coração, quando o Espírito Santo tocou meu coração, não tinha. É porque antes da pessoa ela se arrepender, o Espírito Santo tem que convencer. Isso que eu creio. Tem que fazer a obra ali. Eu tenho essa luta interna. Sim. Eu já estudei bastante sobre essas duas áreas, tanto o arminianismo como o calvinismo. E assim, eu sempre tenho pendido por calvinismo. Sempre que eu falo, não tem como. Antes de eu me arrepender, o Espírito Santo tem que fazer a obra no meu coração. Então, primeiro, tem um chamado que Deus chama, né? Sim. Então, é muito assim, a gente acaba achando ali algumas coisas assim, e eu tenho essa luta travada dentro de mim. Pastor, eu fiquei assim, muito dividido na época. Eu nasci num berço arminiano. Sim, minha família não sabia que era arminiana, né? Muito arminiano não sabe que é arminiano, né? Mas congrega em igrejas que são arminianas, né? E eu lembro que eu
estava em um curso de teologia na minha igreja mesmo, na Assembleia. Na época não era Madureira, era Anápolis, que eu congreguei uma época, e o professor falou sobre calvinismo. E eu achei um absurdo. Que heresia. Que povo soberbo. Eu sou o escolhido. Esse povo é muito soberbo. Eu achei um absurdo, mas aquilo não sai da minha mente. E eu, cara, fiquei com esse negócio relutando. E passei um ano lendo, né, tirando dúvida com amigos, vendo vídeo de debate, calvinismo, arminianismo. E assim, o problema é que por mais que eu torcesse, torcendo pro arminiano ganhar o debate, parece que os argumentos dele nunca me vencia. Aí eu ficava com mais raiva. Rapaz, não tem um arminiano bom de debate aí, sempre que é o calvinista que... E ficava com aquela confusão, sabe? E eu lembro que tinha um texto que pra mim era muito difícil. Era o texto sobre a Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus é muito injusto. Como assim endureceu o coração de Faraó? Ela tem Romanos 9, que é um dos capítulos mais famosos da Bíblia em relação ao calvinismo e arminianismo, né? E eu fui orar. Ela lembra que eu orava chorando. Falei, Senhor, tira essa dúvida do meu coração. Estou conseguindo, está me atrapalhando. Você viu? Olha que sim, eu não creio, ela, que você tem que declarar ser um ou outro para ser crente. Com certeza não. O que salva é a fé. Não é uma corrente teológica, soterológica. Mas aquilo naquela época estava me atrapalhando, sabe? E eu lembro que eu fui orar, e na minha oração, orando assim, falava, Senhor, eu fui escolhido desde o ventre. Não me deixe ficar na confusão. Aí eu parei. Mas eu sempre criei nisso. Eu sempre acreditei que Deus escolhe as pessoas desde o ventre. Eu sempre cantei isso nas músicas. Por que eu quero negar isso agora? Aí foi quando meu coração teve paz. Assim, eu não vou começar a levantar a bandeira do calvinismo para brigar com os meus irmãos, que pensam diferente, não. Mas hoje eu acredito nisso. Eu fiquei nisso, né? Na época eu congregava uma igreja arminiana, saí de lá, fui para outra igreja arminiana, voltei para Madureira, fiquei durante um tempo e discordei de alguma coisa ou outra ali e fui então para a presbiteriana, né? Aí lá já era uma linha calvinista, né? Ficou mais à vontade com a visão que eu já tinha já, né? E então assim, mas eu volto a falar, não creio que o irmão que é arminiano, ele é isso. Não, todos nós somos irmãos. Podemos divergir de um ponto aqui ou outro, mas o central e o mais importante, que é a fé em Cristo, todos nós temos e compartilhamos dela, né? Mas meu coração se apegou a isso daí na época, descansou, né? Aí, agora eu até estava acompanhando no celular, só tá dando um estudo sobre os 5 solas, né? Sim. Inclusive, vou dar a palavra sexta-feira agora de novo, sobre 5 solas, e sábado de novo também. Pastor, assim, eu amo a forma protestante assim. Eu conhecia pouco, estudei na escola, né? Conhecia pouco, mas e depois principalmente na igreja presbiteriana, eles falam muito disso, né? Lá que eu fui parar para aprender mesmo, né? Entender sobre Martinho Lutero, John Hus, sabe? Assim, cara, Deus fez uma obra soberana ali. A Bíblia estava presa, a Bíblia. Deus libertou a Bíblia da jaula. Imagine que o povo vivia numa era onde a Bíblia não era acessível. Os fiéis não tinham acesso à Bíblia. Você imagina um absurdo que é isso hoje? Homens morreram, homens deram suas vidas, homens foram maltratados, espancados, presos e queimados vivos para tornar a Bíblia acessível para a gente. Isso é maravilhoso. É verdade. Guilherme, assim, eu acredito que o senhor talvez deve ter passado por esse tipo de situação, entrando nesse tema assim, de quando o senhor decidiu se candidatar. Sim. Antes eu passei por um período da ignorância. Sim. Que eu falava assim, se o cristão entrar na política, vamos dizer assim, ele vai se corromper. O cristão ele não pode entrar na política. O senhor passou por essa crise assim dentro do senhor, assim, não, se eu entrar, tem aquele ali que vai falar isso. Como que o senhor fez para lidar com essa opinião dos cristãos? Porque tem muitos ainda que pensam assim. Muitos, vixe, graças a Deus, depois eu fui estudar, eu analisei, eu fui ler, eu vi umas pregações, eu vi uns estudos, vi alguns debates. Eu falei, não, peraí, eu tô errado. Sim. Porque senão nós vamos deixar só o povo criar. Quando que foi que surgiu assim na Eu acho que o Brasil passou um pouco por isso. Você vê hoje a esquerda no poder, e quando eu falo no poder não é só na política não. Você vê nas escolas, nas universidades. A visão da esquerda tem moldado o Brasil. Olha a mídia. E muito disso se deu porque os cristãos abriram mão. Essa é uma visão que a teologia fala de aquela visão que você abre mão de tudo que é material. É uma visão que a Igreja Católica tinha,
as igrejas pentecostais também começaram a abraçar durante uma época aqui no Brasil, que é o quê? Tudo que for material é ruim. Ter dinheiro é ruim, entrar na política é ruim. Você tem que se apegar apenas àquilo que é espiritual. Claro que nosso objetivo é trabalhar para o reino, mas Deus, a gente glorifica a Deus nos serviços comuns. Diz que, se não me engano, foi Spurgeon, né? Que um dia o Engraxate, ou foi Spurgeon ou foi Lutero, o Engraxate chega nele e o Engraxate fala assim: como é que faz para eu glorificar a Deus? Lembremos que na época da Igreja Católica, antes da Reforma Protestante, naquele tempo o povo só acreditava que só era vocacionado quem trabalhava no clero, quem era padre, bispo ou papa. Quem tinha trabalhos comuns e simples não era vocacionado, era um trabalho inferior. A Reforma Protestante traz uma visão que o quê? Aonde você trabalhar, se for de forma honesta, se for para o bem do próximo, se for com esforço e zelo, e se for para glorificar a Deus, você está certo. Você é tão honrado diante de Deus como um pastor. Vocês dois diante de Deus, estão em pé de igualdade. Porque o pastor glorifica a Deus no pastoreio, o engenheiro glorifica a Deus na engenharia, sendo um bom engenheiro. Aí o Engraxate fala pro pastor, né? Você não lembra se é Spurgeon ou Martinho Lutero: como é que eu faço para glorificar a Deus? Ele: engraxe o sapato da melhor forma que você pode fazer. Então, se esforce na profissão. Você glorifica a Deus naquilo que você tem, que você foi chamado. Então, já teve essa visão que o Brasil se afastou, abriu muito mão das coisas aqui no Brasil. Você vê a mídia, você vê a política, você vê a faculdade, tem poucos cristãos. Então, eu acho que já está um pouquinho atrás. E quando eu comecei a estudar teologia, eu não gostava de política antes. Eu gostei de teologia e depois gostei de política. Foi uma consequência. Aí, como eu me aproximei da política, Alan, já depois da teologia, eu já me aproximei com uma visão diferente. Tipo assim, cara, temos que fazer algo diferente aqui. Porque parte da bancada evangélica que há no Congresso Nacional não concordo. Muitos estão envolvidos em escândalo de corrupção. Então, eles queimam a igreja, inclusive. Até eu falo aqui, ó, eu sou uma pessoa meio crítica nessa parte. Entre votar num ateu com princípios e num falso cristão, eu voto num ateu. Se for para o cristão queimar a minha igreja, eu falo: não é a igreja presbiteriana, queimar a igreja brasileira. Qualquer igreja. Se for para o cristão queimar a igreja, não voto nele, não. Voto no ateu com princípios. Então, assim, eu comecei a ficar essa visão mais crítica, sabe? E na época do podcast, do Pod 53, eu queria trazer nomes diferentes, né? E teve um nome que eu levei lá no podcast que eu achei que seria um cara diferente. Aí ele foi concorrer e ele entrou na corrupção, assim como todos os outros, sabe? Aí eu lembro que eu fiquei muito frustrado. Teve a eleição do Bolsonaro, ele perdeu pro Lula. E eu falava assim para um amigo meu, que é o Caio, né? Assim: Caio, cara, não tem ninguém aqui em Gurupi que levanta uma bandeira diferente, sabe? Uma política assim diferente, de direita, racional, sabe? Sem idolatria, sabe? De realmente questionar as pessoas. Não tem ninguém. Aí foi quando veio. Eu já gravava os vídeos já. Por que não entrar? Mas maluquice, Fernando. Eu não tinha um centavo. Eu não investi nada na minha campanha. A gente ficou perto de ganhar, porque se Deus abençoou, os amigos abraçaram. Mas eu não investi nada. Eu não coloquei um centavo do meu bolso na campanha. Então, assim, eu falei assim: cara, dá pra tentar desse jeito. E se der certo, Deus quis. Se não der certo, Deus quis, e amém por isso. Guilherme, foi a primeira vez que você foi candidato? Primeira vez. Foi a primeira vez que você foi candidato, sim. Eu queria te fazer uma pergunta assim: o que você tirou de positivo nessa caminhada na campanha? De positivo e de negativo também. O que você tirou nessa campanha que você achou de positivo e negativo? Foram o quê? 2 meses? 2 meses, quase 2 meses, né? Quase 2 meses. Pouco menos de 2 meses. Assim, de positivo o quê? Porque eu comecei a gravar os vídeos antes de decidir ir pra política, né? Então, pra mim foi muito bom gravar os vídeos. Eu conheci pessoas através dos vídeos. Tem muito amigo meu hoje que eu considero amigo e eu conheci na internet. Gente que me segue, Fernando, que sempre fala comigo e eu não conhecia pessoalmente. Às vezes eu tô assim na rua, alguém fala comigo, eu conversei com a pessoa várias vezes na internet e não conhecia a pessoa pessoalmente. E para mim isso foi muito bom. Então a campanha em si me revelou boas pessoas nesse sentido. A parte ruim, principalmente, é que eu vejo assim, que muita gente sempre fala assim: tem muita sujeira na política. Não é só que tem muita sujeira. Tem muita gente que normaliza a sujeira. Tipo assim, eu vi muito candidato falar assim: não, tem que comprar voto mesmo. Na cara dura. Ixi, normal. Tem muita gente também que procura a sujeira. Sim, claro. Mas assim, o pior, o político falando, por quê? Porque esse cara quer ser eleito para representar o povo. E ele já vai para a eleição sujo.
Se o cara vai sujo pra eleição, tu acha que ele vai se manter limpo lá dentro? Então, assim, a normalidade que eles tratavam a corrupção, isso me frustrou. Não são todos, claro que não. Mas tem uma parcela ali que trata normal, sabe? Tipo assim, tem que pegar o dinheiro mesmo, sábado, e comprar voto. Sem avermelhar o rosto. Cara de pau mesmo, sabe? E eu ficava assim, cara, como é que pode isso? Eu ficava abismado. E teve nomes assim que ganharam a eleição. Uma coisa que eu sempre acompanho assim, eu sempre trabalhei em oficina. A maioria dos empregos meus foi em oficina. E das empresas que eu trabalhei, todo ano ali de política, ia lá. Sim. Aí um assessor, né, com a prancheta, vai querer botar gasolina, sim, aí pega a requisição, 50, né. Eu, graças a Deus, nem quando eu era, vamos dizer assim, nesse linguajar de crente, nem quando eu era do mundo, sim, eu nunca peguei gasolina assim. E eu sempre vi nas empresas, vai querer quanto? 50 requisição, passa lá no posto. E algo que eu vi no senhor de interessante foi aquela questão do adesivo lá, que o senhor não paguei pra pôr o adesivo. Isso, né? Não paguei para adesivar, isso mesmo. E Alan fala assim, eu fui tão criticado por isso daí, que eu não imaginava, assim, não, vai ter um ou outro que não vai gostar de político, né? Não, eu fui criticado por pessoas que apoiam políticos. Eu lembro de receber uma mensagem no Instagram que eu nunca esqueci, sabe? Eu printei, como todos. Recebi muita página fake também, me atacando e tudo mais. Mas eu assim, como é que você faz campanha então se você não compra voto da gasolina? Que campanha você tá fazendo? Eu falei, gente, normal, uai. Não existe isso. Existe a minha campanha. Agora eu te falo diante de Deus, eu não dei um centavo de gasolina pra ninguém. Não dei. Eu achei bom aquilo lá. Os carros do povo que adesivou, gente assim, que nem era amigo tão próximo. Ofereceu, quando eu joguei no grupo assim, um adesivo, ofereceu para adesivar. Ninguém pegou gasolina. Ninguém. Eu falo assim, eu posso falar isso de olho, sabe, fechado, com paz no coração. Porque quando eu decidi entrar, até pegando aquela tua pergunta, eu fiz 3 provas com Deus, né? Podemos dizer. Eu comecei a orar, quando eu decidi, eu não contei pra ninguém, eu conversava com o Caio, mas não falei que eu ia entrar. Comecei a orar e falei assim, Senhor, primeira prova, eu tenho que ter convicção que eu vou entrar lá pra glorificar teu nome. Se for pra eu entrar e me sujar, não deixe eu entrar. Porque o mais importante pra mim é a minha fé. Então, essa foi a primeira prova, eu tinha que ter o meu coração em paz, que eu ia entrar pra glorificar o nome do Senhor. E fiquei alguns meses orando. Aí quando meu coração ficou em paz, fui falar com a pessoa mais importante ali, que era minha esposa. Falei assim, Aline, eu tô precisando entrar na política. Ela gargalhou, Fernando. Falei assim, você nunca falou disso, que história é essa? Falei, amor, acho que eu vou entrar, amor, tô querendo entrar, mas eu só entro se você me apoiar. Essa era a minha segunda prova. Minha esposa não tinha que só que, vai lá. Ela tinha que abraçar junto comigo. Ela tinha que estar no projeto. No projeto, inclusa, do meu lado. Aí ela ficou ali uma semana ali e tal, ela chegou assim, não, vamos entrar. Beleza, segunda prova, check, né? Terceira prova, que a minha igreja, os meus amigos reconhecessem esse dom. E o povo abraçasse. Não, Guilherme, você tem jeito mesmo, dá pra ir, tamo contigo. Porque assim, imagina se eu vou pedir voto pra uma pessoa que eu não conheço e o povo que eu conheço, esse daí é um maluco. Aí eu falei, não, se o povo que eu conheço me reconhecesse algum tipo de vocação sobre isso, então eu vou. E falei pros meus amigos, Fernando, onde eu ia falando, o povo ia abraçando. Falei assim, minha campanha foi toda feita pelos meus amigos. Gente que era muito próximo, gente que nem era tão próxima e que se aproximou depois de mim, foi fazendo campanha, pedindo voto para outras pessoas, sabe? Nós ficamos a 36 votos atrás da pessoa que ganhou, pegou a vaga, né? Então, 37 votos nós tínhamos ganhado essa eleição. Isso sem um centavo. Mas dentro você ficou suplente. Sou o primeiro suplente. Primeiro suplente. Caso, por exemplo, algum vereador do meu partido pegue uma secretaria ou vá para deputado estadual. Você é o primeiro suplente da fila do partido. Sim. Então, assim, por exemplo, porque algum vereador do meu partido vá para deputado. Tem chance de um deles irem, né? Aí eu entro. Vai ser um exemplo, sabe? Mas eu não fico ansioso sobre isso, não. Não faço nem plano sobre isso. Se vier, beleza. Mas se não vier, já estou tocando outras ideias já. Vou continuar com os vídeos. Continuar com os vídeos aí, sabe? Isso é uma coisa que, independente de entrar de novo ou não, os vídeos vão continuar. Porque o que eu mais me incomodava, isso foi o cerne de tudo. Nós não temos mesmo, até agora, uma voz em Gurupi que fale aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém quer falar sobre política. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer agora. Assim, Guilherme,
caso você tivesse sido eleito. Sim. Se você tivesse sido eleito, eu assumia uma vaga. Sim, certo? sim. Você acha que você se identificaria naquele ambiente político? Identificaria, você fala criar alianças? Não, exatamente. Fernando, eu sempre achei que seria um trabalho solitário. Tanto que eu sempre fui muito Eu racional. te perguntei porque eu vi isso. Sim, sim. Eu falava assim, para quem vinha conversar comigo, e como é que vai ser? De quem que ia tirar dúvida? Eu gostava muito de conversar com quem estava com dúvida, sabe? Porque com certeza você entrou com um projeto. Sim, nós tínhamos alguns Você projetos. tinha um projeto. Sim, tínhamos alguns projetos lá. E assim, eu falava assim, ó, gente, os projetos que eu quero tentar são esses. Era pouquíssimo, inclusive. O povo chegava lá, o candidato a vereador, com 20 projetos. Eu falei, gente, é um absurdo, você não é prefeito, você é vereador. Não, nossa carteira de projetos eram 5 projetos. Eu falei, se eu conseguir os 5, eu vou ser vitoriosíssimo. Porque eu sei que, com essa visão que eu tenho grande chance de ser solitário lá. Para eu conseguir aprovar um projeto, eu vou ter que ter muita pressão do povo. Imagine assim, um projeto que eu queria muito era o Jovem Capitalista, que era da educação financeira nas escolas públicas. Para eu conseguir levar esse projeto, seria o quê? Eu teria que gravar um vídeo, essa na minha cabeça, explicando para o povo o projeto e chamando o povo para a Câmara, para que com a pressão popular ajudasse esse projeto a passar. Eu sei que alguns vereadores lá iriam abraçar, que tem bons nomes ali, iriam abraçar, mas sei que boa parte não ia dar bola para mim. Por quê? Porque eu não ia aceitar coisas erradas. Assim, tem muito disso que eu sei. Você não vota no meu, eu não voto no seu. E como eu seria um cara mais chato em votar em certos projetos que eu não concordo, eles também não iam votar no meu. Então, eu sabia que quando uma Câmara é muito suja e alguém quer ser diferente, ele acaba que não consegue aprovar muito projeto. Aí o povo fala assim, nossa, vereador fraco, conseguiu aprovar projeto. Não é isso. É porque talvez ele não quis dançar conforme a música. Guilherme, assim, é uma dúvida que eu tenho certeza que é minha e da maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo, muitos nem sabem disso, Sim. certo? Eu queria que você explicasse um pouco, que você vai saber explicar melhor. A real função do vereador. Muita gente não entende, porque muita gente acha que o vereador é projeto, é isso, Sim. é ajudar isso. Não olha pelo lado da fiscalização. O vereador não é um fiscalizador. Sim. Ele é um É fiscal a do povo, principal né? função dele. Eu falo assim, e para mim isso é frustrante, porque você vê poucos vereadores trabalhando aqui. Eu falo assim, se todos os vereadores são ruins, não. Eu conheci alguns vereadores lá que são bons nomes, sabe? E que se esforçam a ser bons nomes. Mas também são poucos. Primeira coisa, são poucos. O que eu vejo assim é que se perde a noção de ser vereador, às vezes até por causa do próprio povo. Porque, Alan, imagine comigo. Em mim chegaram poucas propostas assim, porque eu tinha um discurso muito forte contra isso, contra comprar voto. Mas existe muito. O cara fala assim, ó, eu só voto quem me dá dinheiro. Aí acaba que a função de vereador se perde, porque quando a pessoa vende o voto, Fernando, ela vende também o silêncio dela. Ela vai cobrar como? Se ela votou em quem comprou o voto dela. Aí acontece, se o vereador ele não tem a obrigação de ele não vai dar espaço a ser cobrado porque ele comprou o voto, por que ele vai fiscalizar? Porque fiscalizar te gera inimizades. O que eu descobri de gente que não gostava de mim de forma gratuita, tipo assim, vereador tal, a equipe dele não gosta do Guilherme. Por que eu nunca falei nada dele? Não, por causa dos seus vídeos. Mas eu nem citei ele. Não, mas eu gosto. Acho que teu discurso é muito abusado. Sabe, eu descobri apelidos que eu tinha. Guilherme isso, Guilherme aquilo. Então, assim, o que eu percebo é o quê? Que o discurso incomodava. Mas por quê? Porque a maioria que queria entrar não queria fazer o papel de fiscalização. E fiscalizar gera atrito. Por exemplo, imagine que eu vou fiscalizar o governador Vanderlei. Não acho ele um mau governador. O que eu sei até agora, um bom governador. Mas se eu for criticar ali o hospital, eu te falo, eu nem sei se esse vídeo chegaria nele, mas o povo que trabalha para ele iria ficar com raiva. Entendeu? Não estou citando nome nem nada, estou dando um exemplo. Iria ficar com raiva. Por quê? Porque muita gente que apoia, que está na majoritária, ou apoia que um vereador na parte legislativa, sente dores. Falou do meu vereador, falou do meu prefeito, falou do meu governador, eu vou ficar com raiva. Eu dou um exemplo. Quando eu já citei algum vereador em vídeo meu, eu nunca citei de forma pessoal. Por exemplo, vereador Pastor Alan aprovou tal projeto. Eu discordo desse projeto por causa disso, disso e disso. Eu não falei do Pastor Alan. Eu falei do projeto. Eu falei do vereador que aprovou esse projeto. E nem citei sobre ele, citei sobre o projeto. Aí eu faço um vídeo desse jeito. O que acontecia? A equipe desse vereador ficava com raiva de mim. Já fui levado em gabinete para tentar apagar vídeo meu, criticado.
Já tomei página fake me atacando no Instagram. E eu nunca fui maldoso, desrespeitoso, ir para a vida pessoal da pessoa, acusar algo que a pessoa não fez. Eu sempre vou no mérito. O projeto tal, eu discordo disso. Pronto. Mas para quem se acha Deus, quem se endeusa, o simples questionamento já parece um pecado. Um comentário. Acabou. O senhor acredita? Eu acredito também, assim, mas eu queria saber a opinião do senhor. O senhor acha que tem uma tentativa de censura aqui no Gurupi, na cidade de Gurupi? Acho que sim. E eu volto a falar assim, para mim nem sempre vem da pessoa no poder executivo ou no legislativo. Não vem do político, é isso que eu quero falar. Às vezes nem sempre vem do político em si. Claro, tem alguns políticos que censuram, eu sei. Dos que tentaram censurar já. Mas nem sempre vem do político em si. Às vezes vem da própria equipe. Tinha uma equipe que vai atacar ali, sabe? Vai criticar, vai fazer alguma coisa assim, sabe? Eu dou para vocês um exemplo. Já critiquei, tipo assim, uma área específica de uma pessoa importante na política aqui em Gurupi, e essa pessoa em si nunca ficou com raiva de mim. Viver na rua, fala comigo, tranquilo. Já familiares ou pessoas próximas ali vieram me atacar. Ameaçado, processo, não sei o que. Acontece, entendeu? Então, assim, também tem os maus políticos, né? Aqueles que perseguem. Esses também vêm em forma. Esses já são mais ferrenhos, né? Já chegou o vereador em mim, assim, na época da campanha, e falar alguma coisa pra mim, alguma piadinha pra mim, alguma indiretinha pra mim, sabe? Simplesmente eu começava a rir, foi engraçado, então. Eu lembro que um dia falou assim: você não pode falar do meu nome, porque eu citei ele em um vídeo meu. Isso aí, você fez errado, eu expus. Tava no direito de cobrar também, né? Essa é outra coisa. Teve uma vez que vieram me questionar, o vereador estava junto, e vieram: você não podia ter postado o vídeo. Por que não? Eu tenho meus direitos, eu pago meus impostos. Ou tento pagar meus impostos, pelo menos, né? Tento pagar meus impostos. Você, vereador, governador, deputado, vocês trabalham para mim. Não sou eu que trabalho para vocês. É vocês que trabalham para mim. E se eu me tornasse vereador, eu trabalharia também para o povo. E eu tenho que ser questionado, eu tenho que ser cobrado. Tanto assim, que muito voto que eu ganhei, Alan, veio depois de debates. Eu lembro que um dia, ali perto da eleição, eu encontrei uns amigos do futebol, assim, gente da igreja, que eu nem conhecia tanto, assim, mas conhecia de vista, né, na igreja. Passei pedindo voto, os caras começaram a debater comigo. Mas não sei o que. Eu fui respondendo. Resumindo, fiquei 40 minutos de debate ali com aquela grupo de gente que estava no futebol ali, né? E ganhei 3 votos ali. E conseguiu alcançar um bom número para a primeira vez. Sim. Sem comprar votos, sem investir ali, vamos dizer assim, financeiramente, né? E conseguiu alcançar um bom número de votos. Alan, eu saí, eu me senti vitorioso nesse sentido, sabe? Claro que a gente quer ganhar a eleição, quer, né, poder exercer o papel de vereador, mas eu saí feliz. Por quê? Porque eu sabia que ninguém acreditava nisso. Tipo assim, o povo que é da política em si não dava 200 votos pra mim. Ixi, ouvi demais isso daí. Eu lembro de ouvir de um rapaz de um partido específico aqui de Gurupi falar assim pra mim: ele tá dando quanto de gasolina? Falei: nada. Moço, tu vai ficar com essa conversinha mesmo? O vídeo não elege ninguém, não. Falei assim: meu amigo, se não eleger, é mais um que não se elegeu. Agora, se me eleger, você vai ter que engolir essa daí, viu? Aí ele começou a rir. Mas eu ouvi demais que eu não passava de 200 votos. E até acredito que esse papo influenciou. Porque tem muito voto útil aqui em Gurupi. Que sentido? Eu só voto em quem ganha. Então tinha muita gente que queria votar em mim, achava o discurso bacana, concordava comigo, mas não votava por quê? Ele não tem chance. E nós tínhamos chance. Chegamos muito perto. Assim, Guilherme, porque geralmente quando a gente entra num projeto, a gente tem em mente alguma coisa, né? Sim. Você tirou 575. Você esperava essa quantidade de votos? Ou você esperava mais? Eu não, esperava uma média. Eu esperava uma média de 500 a 600 votos. Essa era a minha média. O que eu torci? Eu quero tirar... da média. Foi dentro da média. Eu quero tirar essa média aqui e torcer para ninguém tirar mais que essa média. Essa era a minha torcida. Meus cálculos eram esses. Eu sempre fui muito pé no chão, sabe? Para os outros eu não era. Para quem era outros candidatos eu não era. Achava que eu estava viajando tirar 500 votos. Eu vou tirar aqui mais 500 votos. É porque, pelo que você contou e a gente está conversando, a sua campanha foi feita muito em cima de verdade. Sim. Nada de promessa, nada de... Porque o que a gente se vê muito hoje é promessa, né? Sim. São barganhas, são coisas...
e, tipo assim, você fez ela em cima da verdade. Sim. Certo? O projeto seu era esse, né? Sim, totalmente Era não isso. fazer nenhuma troca, era fazer o correto. Tanto que, vou dar um exemplo. Quando chegou ali perto do final da campanha, que eu falava assim pra minha esposa, amor, a gente não sabe, não sei se eu ganho, mas eu vou estar no meio dos que vai brigar pra uma vaga. Isso eu tenho certeza disso. Sempre falei isso. E eu lembro que, faltando alguns dias, eu comecei a receber muita mensagem de que ia votar, sim, mas algumas mensagens de gente pedindo dinheiro. E era muito estranho, porque eu passei a campanha inteira sem receber esse tipo de mensagem, porque o povo via meu discurso. Quem que vai pedir dinheiro para alguém que vive criticando isso, né? Então acabou que ninguém me pedia dinheiro ou gasolina para mim, porque já sabia que eu era muito crítico a isso. Mas quando foi nos últimos dias, começou a aparecer tipo uns 3 perfis ali que não me seguiam, que não me conheciam. Você também não sabia nem quem era? Não sabia quem era e não me seguia. Então assim, não é o cara que via meus vídeos e queria me apoiar. Não, o cara que foi pedir dinheiro para mim. E o outro conseguiu meu telefone de WhatsApp. Eu lembro que o primeiro foi no Instagram. Eu falei assim, fulano. Ele falou assim, Guilherme, tem como me ajudar com dinheiro? Eu tenho que presentear minha mãe, algo desse jeito, assim. Eu falei, fulano, você não me conhece, assim, do nada pedindo. Deixa eu te falar uma coisa, eu tô em campanha. De dar dinheiro se configura a compra de volta, eu não faço esse tipo de coisa. Ele, tá bom, obrigado. Aí eu achei estranho. Aí eu fui ver, não me seguia, como eu falei. Fui no perfil, fui ver amigos em comum. Aí tinha um amigo meu próximo que seguia esse rapaz, né? Falei, fulano, conhece esse rapaz aqui? Ele, conheço. Falei, ele mandou mensagem assim. Ele falou, Guilherme, ele trabalha para vereador tal. Ele queria ali um famoso print, tentar achar ali alguma página. Aí depois eu recebi mensagem no WhatsApp. Tem como conseguir para mim um dinheiro para me pagar a minha conta de energia? Aí eu falei, irmão, como é que você conseguiu meu telefone? Que foi no meu WhatsApp, né, pessoal? Ele falou assim, mas alguém me passou. Eu falei, alguém quem? Aí ele podia responder. Mas eu recebi umas 4, 5 mensagens desse mesmo estilo, pedindo dinheiro. Aí eu falei, já entendi o que é a jogada aqui já. Tentaram de tudo. Eu falei, página fake. Página fake veio comentar nas minhas postagens, me atacar. Por exemplo, eu recebi toda a minha campanha, como eu falei, não investi num centavo meu. Minha campanha foi muito o que o partido me deu e eu ia falar oferta, né? Fala de crente, né? Doação de amigos, né? Então minha campanha toda foi desse jeito. As pessoas estavam pesquisar quanto que tinha entrado para poder ver se eu estava comprando voto. Falei, gente, pode entrar, eu vou divulgar o site, inclusive. Foi nos meus stories e divulguei, quem quer ver as minhas contas como candidato, né? Porque quando você vira candidato, você tem que fazer uma conta de candidato. Essa conta fica aberta, porque a pessoa vê. Quem quiser ver as minhas contas de candidato e de qualquer vereador ou prefeito, de qualquer lugar do Brasil, aqui o link. Eu não tinha vergonha de divulgar que eu não estava fazendo nada errado. Agora, quem estava fazendo errado, porque, por exemplo, qualquer grande malandragem, aqui eu não posso citar nomes porque vou ser acusado depois, né? Mas qualquer grande malandragem de muitos candidatos, eles declaram valor X lá e usam um valor exorbitante. Por exemplo, o cara declarou que gastou 30 mil na campanha, mas ele gastou 300 mil. Aí esse 300 mil não é declarado, é com 300 mil que ele compra voto. Entendeu? Aí o povo assim, o cara gastou só 10 mil na campanha. Não. No caso do vereador, Guilherme, ele é uma empresa, ele tem um CNPJ. Tem o CNPJ de candidato. Sim. Aí tudo que entra e sai naquele lá, CNPJ. naquele CNPJ. Aí o que o cara faz para poder comprar voto? O maior valor que ele tem dele mesmo, de pegou de alguém, de um político mais velho, ele usa por fora. De forma não declarada. Aí ali, meu amigo, que rola? Aí as campanhas, por exemplo, eu lembro quando eu fiz um curso sobre política, né? E no curso eles falavam para você começar a calcular quantas pessoas gastam na política. Aí eu fui olhar o site, né? Na última eleição. Quanto cada vereador gastou? Pesquisei, anotei tudo. Falei, gente, não tem base. Campanha foi muito barata, todo mundo. Eu olhei, era 200 candidatos, muito barata. E tem gente que realmente gastou pouco. Mas muitos ali não gastaram pouco. É porque não declararam o mesmo valor. E aí? E aí, vida que segue. Ninguém vai pegar. Essa rotina continua. O que eu espero é que as pessoas comecem a se conscientizar que vender o voto não é você que está ganhando dinheiro fácil. Você está lascando a vida da população. Porque o cara que compra voto não vai trabalhar pela população. Não vai. E aquele que vendeu o voto, ele não vai poder cobrar saúde, educação, segurança, não vai poder cobrar nada disso, né? Porque ele vendeu. Sim. Já foi pago ali, ó. Eu te dou um exemplo. Você já viu algum vereador bater no peito e falar assim, eu sou de direita ou de esquerda? Não. Por que não? Porque falar isso queima, perde voto.
A maioria deles, não vou falar todos, mas a maioria deles estão mais preocupados em se manter no poder do que em ter um ideal. Então, eu ouvi muito de candidatos, conhecidos meus, né, que candidatos também falam assim, Guilherme, teu discurso é legal, cara, mas esse negócio de ser direita, e só faça o cara que é de esquerda de votar em você. Falei, cara, eu não estou preocupado só em ganhar votos, estou preocupado em passar a minha visão. Aí eu me chamava de inocente, de bobo, de burro. Isso daí rolou demais. Por quê? Porque a maioria não declara, sou direita, sou esquerda. Não declara. Teve alguns que eu vim saber só nessa campanha que eles eram de direita ou esquerda, qual que era ali o partido. E tu sabia assim, meu por alto, que ninguém grava um vídeo falando, eu sou de direita. Eu tenho certeza que você não acha vídeo de ninguém que fala assim, eu sou de direita. Não acha. Por causa disso. Eles falam... Eu entrevistei no podcast vários candidatos a vereador e deputado anos atrás, né? Todos eles, quando eu perguntava assim, ao vivo, fulano, vota em quem? Ninguém falava. Quando desligava a câmera, eu falava, não, eu voto no Bolsonaro. Não, eu sou de direita. Guilherme, assim, você falando sobre o assunto direita e esquerda, talvez você tenha um conhecimento para explicar melhor, até que a gente que não entenda bem sobre isso. A direita, ela foi criada quando? Cara, boa pergunta. E como foi essa criação? Boa pergunta sobre a direita. Acho que a melhor forma de pensar é no parlamento inglês, onde a gente começa a estruturar mais esse pensamento, até porque foi lá que surgiu o termo direita e esquerda, né? Porque era o lugar onde o povo sentava, né? Que se estava mais à direita tinha uma visão, que se estava mais à esquerda tinha outra visão. Aí foi quando começou a popularizar esse termo, seja de direita, seja de esquerda. Então a gente lembra um pouco da época da Inglaterra. Inclusive a Inglaterra ela tem um ótimo escritor que é o Roger Scruton, se não me engano o nome dele, Scruton, isso é o sobrenome dele, é esse mesmo. Que ele é um escritor de direita, sabe, muito firme. Ele, até tem interessante que ele é de direita, ele criticava muito a Dama de Ferro, né? Porque assim, a direita sempre vai ter esse viés mais crítico, sabe? Tanto que um dos pilares da direita é o qual? É o ceticismo político. O que é isso? A ideia é que você não segue pessoas, você segue ideais. Por exemplo, me fala um bom nome da direita. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ótimo nome. Espero que ele consiga candidatar a presidente na próxima eleição. Votaria no Tarcísio? Com certeza. Faria campanha? Vou pra rua. Ainda mais que contra o Lula, vou pra rua. E se o Tarcísio roubar? Critico. E se ele ficou corrupto? Critico. Votaria de novo? Não. Porque essa visão da direita é essa. A ideia de você não criar ídolos. Então, por exemplo, Guilherme, você já criticou o Bolsonaro? Já. Criticou o Bolsonaro. Votei nele nas 4 vezes. Primeiro e segundo turno da primeira eleição, primeiro e segundo turno da segunda eleição. Votei nas 4 vezes. Mas critiquei o Bolsonaro, né, quando ele virou presidente. Olha, ele errou disso daqui, gente. Daqui não tá certo, não. Essa fala dele aqui é problemática. Porque a ideia do conservadorismo é essa. É você não ter apego a nomes, e sim a princípios. O nome do Alan, como político, exemplo, é bom enquanto ele seguir a direita. Seguir esses princípios. Não é que ele desviar, ele continua pro lado dele, eu continuo pro meu. Tanto que a direita nunca vai ser um movimento 100% unido. Ele sempre tem divisões. E é normal em toda a história da direita. Desde a Inglaterra, como eu falei, do Scruton criticando a Dama de Ferro. Ela era de direita, ele também, mas havia críticas. É normal. Eu estava vendo esses dias um vídeo de um rapaz falando, né, sobre direita e esquerda, né? E ele falando assim que a esquerda meio que ele se prepara desde o começo ali, eles vai levantando uma pessoa, pode ver no caso do Lula, sim, do presidente Lula, que ele desde muito tempo, eles já têm ele como um líder ali. Sim. E na direita tem assim essa tendência, por exemplo, igual o Bolsonaro apareceu, né? Tem um outro, aparece do nada. E tinha que ser diferente, né? Eles tinham que ter ali uma base já, uma preparação maior, né? Talvez essa divisão seja um motivo disso, né? Concordo 100%, Alan. Até porque, assim, você olha, como eu falei, a esquerda foi tomando o Brasil. Há uma frase, acho que do Olavo de Carvalho, sobre o bolo e a cereja, né? Que a esquerda pegou o prato, pegou a base do bolo, construiu o bolo e depois pegou a cereja. A presidência foi só a cereja do bolo. Ele primeiro dominou a educação, as faculdades, todo o ensino superior, todo intelectual que sai no Brasil sai de esquerda, na grande maioria, dominou a mídia. A mídia tem o quê? Poder de influência. Dominou os atores, atrizes, dominou o quê? Os jornalistas, quem vai noticiar, e depois pegou a presidência. A presidência foi só
a cereja do bolo, a conclusão de todo aquele movimento. Já a direita não, como você falou, surge. Deveria ser o quê? O cara direito deveria ser preparado desde a faculdade. Só que na faculdade, a grande maioria das faculdades federais, por exemplo, são extremamente militantes à esquerda. Então o cara, ele começa na faculdade, ele já vai com um pensamento meio esquerdista, fica mais à esquerda, vai sendo preparado e vai recebendo militância ali, aonde ele vai ficando cada vez mais esquerdista, sabe, nesse sentido, ele vai ficando com mais argumentos de esquerda, aí ele vira um político uma hora. Vai ter toda uma trajetória. Da direita não, por exemplo, vou pegar o meu exemplo, eu fui candidato, eu fui tentar ler ali, estudar sozinho, né, tal, ali, acompanhava ali eu lembro que há muitos anos atrás, Nando Moura, o Bolsonaro, o Caio Coppola, sabe, e fui acompanhando, fui tendo gosto de estudar e fui lendo e tudo mais. Eu lembro que o MBL também acompanhava muito o MBL e tudo mais, e fui, e tendo aqui, eu falei alguns nomes aqui, nomes que até discordo de muita coisa. Esse nome aqui eu discordo de muita coisa, esse nome aqui, ó. Mas me ajudaram a criar, buscar a minha direção, ó. Essa aqui é a minha linha. Eu quero seguir aqui. Então, assim, eu acho que falta essa preparação. Tanto que, assim, a gente tem uma ideia aqui em Gurupi de criar um grupo chamado Direita Livre Gurupi. A gente tem um grupo no WhatsApp já, a gente quer estruturar no que vem, sabe, fazer esse grupo crescer. Para quê? Para que haja um local onde a gente tem pessoas que pensam parecido. Que quer algo diferente. Guilherme, eu vou falar sobre uma pessoa, o Dr. Enéas Carneiro, certo? Um cara de total direita, como ele era. Hoje a gente vê muito do que ele falava está acontecendo. Sim. Você acha que naquela oportunidade, se não me engano foi em 89, sim, que ele foi candidato, acho que foi. Se ele chega a ser eleito, que ele mesmo falava muitas vezes, eu acho que ele tinha 1 minuto de televisão. Acho que era bem pouquinho, né? E ele falava que se tivesse 3 minutos, ele ia eleito no primeiro turno. Sim. Mas se eleito naquela época, nós estaríamos nessa mesma bolha que estamos hoje? Na bolha, cara, acho que sim. Acho que seria diferente, porque ele conseguiria fazer a direita surgir. A direita era inexistente. O Aécio, pra gente, era de direita, teve uma época. Tive que votar no Aécio para não votar na Dilma. Você entende? Então a direita era muito pobre. Eu acho que com a figura dele, Dr. Enéas, teria uma direita forte. E muita gente olhava pra ele como um doido. Esse era o problema. Pra você ver que não existia direita. Porque a voz da direita no Brasil era louco. Tido como louco, não louco. Inteligente, não, né? Inteligentíssimo. À frente do seu tempo. Loucos era o povo que não votou nele. Não era ele. Ele era consciente. Ele era racional. Louco é quem não entendia as ideias dele. Ou ignorante, às vezes, né? Então, assim, eu acho que se ele não tivesse sido presidente, 2 mandatos, por exemplo, você teria uma direita hoje muito mais formada, madura e mais forte. Só que a bolha iria existir. Por quê? Porque você vê o movimento no mundo inteiro. Esse movimento de esquerda crescendo, essa cultura woke que a gente fala, né? Na Europa, na América, cultura woke tomando conta de tudo. Então, por exemplo, eu gosto muito de cinema, de filme, de série e tal. Aí eu fui ver o jogo do Homem-Aranha. Tava vendo lá o vídeo no YouTube, o povo contando sobre o jogo do Homem-Aranha. Tem um personagem agora que é chamado Miles Morales. É um Homem-Aranha mirim. Ele é um rapaz negro, tudo mais. Todo mundo gosta do personagem. Aí tem o jogo agora desse personagem, onde ele é do Black Lives Matter, do movimento. Então tem pichações do jogo, ele apoiando. Aí chega o vilão, ele não use armas, não sei o quê. Um discurso desarmamentista, entendeu? Então assim, essa cultura, ela vai chegar em todos os países. Mesmo o país mais conservador vai ter essa cultura impregnada, porque os caras sabem atuar. Eles mexem na mídia, mexem na educação, mexem nas faculdades. Eles estão infiltrados. Esses caras, eles são bons nisso. A gente tem que admitir isso, sabe? Então, assim, eu acho que... Mas, claro, se tivesse o Dr. Enéas sendo presidente do Brasil aí 2 mandatos, nós estaríamos em outra posição. O Brasil estaria melhor financeiramente, nós estaríamos muito mais estruturados, teria uma visão diferente, sabe? Mas ainda assim teria esse revanchismo de direita e esquerda. Isso daqui, cara, é no mundo inteiro. E a gente vê essa cultura se infiltrando, né? Nos desenhos, nos filmes, nas escolas, em tudo. E meio que eles querem que a gente engula aquilo ali, né? Engula de goela abaixo e fique calado. Outra coisa que eu vejo também, assim, que
a mídia, né, que é comprada, vamos dizer assim, pela esquerda, na grande maioria, ela tem essa facilidade de falar que aquele de direita é um louco, é um doido, extremista, e aquilo ali, e o que eles praticam tá normal, é certo, porque a gente sabe que, vamos dizer assim, a grande maioria, né, dos homossexuais, ele quer aceitação, né? Sim. Ele quer ser aceito, e já daqueles grupos LGBT, aqueles bem os militantes mesmo, os militantes, ele quer o quê? Uma imposição. Uma supremacia. Não quer ser aceito, né? E tranquilo, tem que ser aceito, tem que ser amado pela família, respeitado. Sim. E já dessa parte militante, ele quer a imposição. Não é isso, e tem que ser desse jeito, ele tem que saber qual é o meu nome, tem que me chamar da forma que eu identifico e tem que aceitar e pronto. E aquele negócio, pastor, que assim, a gente olha como é que você pegando aí. A diferença é que eu já gravei um vídeo uma vez sobre não sei se é transexual ou traveco, eu não vou saber agora. Não vou lembrar agora. Que ele bateu numa policial penal na rodoviária. Eu fiz um vídeo comentando sobre, né? E eu fui xingado. Eu acho que meu vídeo parou em alguma página homossexual lá, alguém vieram por causa de me xingar lá, né? E assim, chamaram de homofóbico. Eu não sou homofóbico. Eu tenho amigos que são homossexuais. Assim, que ficaram comigo na igreja, se afastou, e eu tenho contato até hoje, trato bem e tudo mais, conversamos. Sim, discordo de mim alguma coisa? Discordo, normal. Assim, eu gosto de ter amigo de todo jeito. Não tenho problema disso. Então, assim, nunca foi contra o homossexual. Discordo da prática, sim, sou cristão, tenho minha Bíblia, discordo, minha fé e tudo mais. Mas eu luto e quero que todo mundo lute, porque eles têm os direitos dele. Direito de viver bem, de trabalhar, tudo mais. Não quero que o homossexual apanhe na rua por ser homossexual. Sabe? Então, eles têm que ter a vida dele com direitos, com os seus próprios direitos. Como todo homem, mulher deve ter, todo ser humano deve ter. Sim. O problema nunca foi contra o homossexualismo na política, mas sim contra o militante. Porque, por exemplo, você vê hoje os movimentos militantes LGBT, da agenda, né? Eles envolvem coisas absurdas. Você vê a parada gay mesmo, quantas crianças estavam na parada gay. Você vê uma USP, as maiores faculdades do Brasil, como trabalhar dentro de hormonização de crianças. Hormonização. Bloqueadores hormonais. Da menina não nascer o seio, do menino não nascer pelos do menino, não engrossar a voz. Você vê a loucura. Crianças decidindo a sua vida, o seu futuro, quando crianças. Que capacidade cognitiva ela tem? A criança não pode tirar a carteira porque ela não tem capacidade de dirigir um carro. A criança não pode ser presa porque ela não tem capacidade de discernir, segundo a lei, o que é certo e o que é errado nesse sentido. A criança não pode fazer muitas coisas, mas pode mudar de sexo. Pode decidir tomar bloqueadores hormonais. Nós que somos adultos temos dificuldade de entender muita coisa nesses termos. E a criança vai aceitar, vai entender isso. Então assim, você vê, e isso não é de... Eu conheço muitos homossexuais que são contra isso. Eu conheço homossexuais que são de direita. Então, o problema não é contra os homossexuais. O problema é contra os militantes que levantam a bandeira e com isso trazem uma enxurrada de coisa. Gente, é inaceitável você ver essas obras de arte, entre aspas, onde há crianças com homens e mulheres nuas. Uma erotização infantil, assim, absurda. É suja. É nojento o que acontece, sabe? É pavoroso o que acontece. Você vê crianças participando de um movimento erotizado. E os militantes querem isso. É meio que uma anarquia mesmo, sabe? Aí se você critica, se nós criticamos, o antiquado, o careta, o machista não, o extremista, o nazista. Nazista? Eu não tô querendo me sobrepor sobre você. Eu quero que todos somos iguais. Quem quer uma supremacia são os militantes. Seja de LGBT, seja o feminismo em si, sabe? Eles querem uma supremacia, uma coisa acima dos outros. Esse é o problema. Guilherme, só voltando no assunto sobre política. Claro, nós tivemos uma eleição em 2022. Sim. Onde a direita foi derrotada. Sim. Não vou dizer derrotada. A presidência perdeu. Sim. Vamos ter outra em 2026. Sim. Agora, nesse pleito de 2024, a esquerda teve uma queda gigantesca das prefeituras. Ainda bem. Imensa. Você acha que o caminho agora para 2026 está mais aberto para a direita? Ou você acha que vai enfrentar novamente uma dificuldade? Eu acho que, assim, de certa forma, o Lula, ele é o próprio cabo eleitoral da direita. Porque o Lula fala tanta besteira.
ele comete tanta atrocidade que, assim, até o cara que não é de direita, olha assim, bicho, não tem como deixar o Lula. Entende? Então, acho que o Lula é o próprio cabo eleitoral. O Lula, ele joga contra si mesmo, ele faz o gol contra. Porque as falas dele são tão... Por exemplo, o povo reclamava muito das falas do Bolsonaro, né? Mas olha o que o Lula fala. Aquela fala dele lá do jogo do Corinthians, né? O jogo do Corinthians, quando tem jogo do Corinthians, as mulheres têm um índice maior de surra nas mulheres, das mulheres apanharem dos homens. E ele fala de forma normalizando isso daí. Então você vai... Mas que é isso? Como assim? Você vai normalizar uma atrocidade dessa de um homem batendo uma mulher? E principalmente assim, quando, igual você falou aquela hora, a gente falando sobre o Dr. Enéas, ele falava muito assim sobre a desigualdade que tinha dele de mídia. Ele aparecia na mídia uma vez por dia. Sim. A mídia passava toda hora uma propaganda do outro lado. Quando o Bolsonaro falava alguma coisa, era de 5 em 5 minutos a televisão. Claro. Hoje, se tem um problema da esquerda, ela quase não é exposta. Não, se não houvesse a internet, era impossível a esquerda perder. Repito, se não houvesse a internet, era impossível a esquerda perder. Gleisi Hoffmann falou ontem que enquanto a internet não for regulada, a esquerda vai começar a perder no Brasil. Ela admitiu. Ela admitiu. Enquanto tiver internet aí, quando tiver essas páginas aí conservadoras, a esquerda vai ter dificuldade. E vai ter mesmo. Porque é o único meio que nós temos. Tanto que eles querem o quê? Regular isso daí. Então, assim, o que nós tivemos no Brasil é que quando a esquerda enfrentou centro-direita, perdeu. Quando a esquerda enfrentou direita, também perdeu. Pouquíssimos casos que houve, por exemplo, em Fortaleza, né? Fortaleza foi, eu acho que o André Fernandes perdeu. Mas porque lá é um histórico de 20 anos do PT. E mesmo assim, ele chegou perto de ganhar. Então, se você viu, até onde a esquerda ganhou, foi arrochado. E em lugares ela tomou surra. Para você ver, o Ricardo Nunes, ele ganhou com a vantagem imensa do Boulos. Ninguém esperava isso. Então, assim, a esquerda tem perdido poder e o próprio Lula hoje é um cabo eleitoral do terror. O Lula, talvez por ficar mais velho, ele já não tem aquela eloquência que ele tinha antes. Você vê que ele cometendo gafes que ele não cometia antes. Ou que ele cometia, mas de forma mais polida. Então, entenda assim, que o Brasil conseguindo se unir para levantar alguém de direita, nós temos ótima chance de ganhar a eleição para presidente. E eu volto a falar, eu acho que o Tarcísio é um ótimo nome. O Bolsonaro está inelegível hoje, né? E eu acho que o Tarcísio, inclusive, com o apoio do Bolsonaro, ele consegue unir mais pessoas em volta dele para poder ganhar a eleição. Eu achei ele um ótimo nome, Tarcísio de Freitas. E hoje o eleitor também está muito mais esclarecido. Muito mais. Ele tem muito mais acesso ao material. Sim, sim. Ele está bem mais... Hoje eu até comentei com o pastor Alain, acho que foi com o pastor Alain que comentei, que teve uma cidade do Nordeste, teve só uma notíciazinha que eu vi, que parece que o prefeito e todos os vereadores eram do PT. Nossa. O prefeito e todos os vereadores. Mas eu acho que foi a única cidade da região lá, de 100 e poucos municípios, que foi assim. Eu não lembro o nome da cidade. Mas eu creio que, pelo que a gente vê, o que vem acontecendo, os eleitores estão ficando mais esclarecidos. E tendo mais também... Tem mais como chegar ao material, né? Sim. Sim. Eu falo assim, vou pegar a minha campanha como exemplo de novo. Não estou batendo para dizer, eu sou candidato da diferença. Não. Tinha outros bons candidatos, sabe, que eu conheci na campanha, né? De direita, que eu conheci que são bons candidatos. Mas assim, minha votação para mim é uma prova. Que há pessoas em Gurupi que querem algo diferente. Isso porque eu não sou uma pessoa conhecida. Foi a minha primeira vez na política. Eu não era um nome associado à política. Ninguém me conhecia, o Guilherme da política, não. Ninguém me conhecia. Pode me conhecer como Guilherme dentista, da igreja, prega fora, mas não da política. E mesmo assim, quase ganhamos. Imagina o que pode ser feito a longo prazo. Se caso o Guilherme ganhe, mudava até o nome. Seria o Guilherme Pedra no Sapato. Pode ser. Pode ser. Já tem um já pra... Pode ser. Então, assim, isso é prova que, igual o Fernando falou, há uma mudança. O povo quer algo diferente. E para mim a internet é essencial para essa mudança. Porque se fôssemos depender da Globo, meus amigos, onde nós estaríamos? E uma coisa que eu vejo também, eu até vi que o senhor fez um vídeo relacionado àquela universidade lá do Maranhão, que é aquele transexual lá. Sim. Ele fez aquele poema ali, a qual ele falava do órgão genital dele. E a gente vê que a mídia não bate naquilo ali, né? Sim. Aí lá no Pernambuco tinha uma escola que estava tendo oração ali, os jovens fazendo oração na hora do recreio, o Ministério Público foi acionado. Recebeu a denúncia. E a gente vê assim essa força da mídia em denegrir o cristão, denegrir aquilo que exalta o nome de Deus,
E aquilo ali que não tem nada a ver com Deus, que é uma pouca vergonha, não, deixa, tá tranquilo. Eu falo assim, há sim uma perseguição ao cristianismo aqui no Brasil. Não é como nos países árabes, não é. Não é uma perseguição armada, mas é uma perseguição moral. Onde o cristão, eles querem colocar que o cristão sentir culpa de ser cristão. Por exemplo, me fala que constrangimento jovens teriam de orar na escola, no recreio, sem atrapalhar as aulas. No recreio tem gente que brinca de bola, corre, come, vai no banheiro, dança funk. Quantos vídeos você tem de crianças dançando funk nas escolas? Funks imorais, tocados pelas escolas às vezes. Você não vê nada. Agora vão orar com a sua liberdade, no seu tempo livre, e estão sendo denunciados, investigados. Gente, você vê assim que há uma clara perseguição da mídia à fé cristã. Porque se fosse Ubanda, não teria isso daí. Se fosse islamismo, não teria isso daí. Mas é cristianismo, há sim uma perseguição a cristãos hoje. Ser cristão hoje é ir contra a maré. É claro que hoje é um cristianismo muito mais palatável. Você vê hoje a teologia liberal, por exemplo, você vê até um famoso, Ed René Kivitz, falando sobre atualizar a Bíblia. Então você vê hoje as pessoas querendo moldar a Bíblia. E esse povo que quer moldar a Bíblia é aceito pela Globo, é aceito pela mídia. Mas o cristão que prega a verdade, que crê na Bíblia como ela é escrita, esse cara, ele é odiado pela mídia. Ele não é aceito. Por exemplo, vou pegar um programa famoso, o Big Brother Brasil. Eles falam muito de diversidade, né? Diversidade, tem um transexual, tem o cara que é branco, negro, gordo, magro, alto, bonito, feio. Diversidade. Eu acho que o cristão não iria aceitar entrar. Mas sabe o que eu fiquei pensativo? E se o cristão aceitasse? Você acha que a Globo ia deixar o cristão entrar? O cristão de verdade. Eu falei que talvez não teria o cristão de verdade que teria saco para entrar, entendeu? Mas e se tivesse? O cristão que fosse dar para se posicionar, para falar, não, daqui é pouca vergonha, daqui não mistura com isso daqui não. Tu acha que a Globo aceitaria um personagem desse jeito, uma pessoa desse jeito? Nunca. Nunca. A Globo fala tanto de diversidade, mas a Globo não tem diversidade. A mídia hoje, ela detesta o cristianismo. Detesta o cristianismo. Por quê? No vídeo eu falo, porque o cristianismo é a maior barreira contra o comunismo. Não é a direita. A maior barreira contra as pautas de esquerda não é a direita, é o cristianismo. Porque há muita gente que nem sabe sobre política, nem é um cara de direita, por exemplo, dizer, não é um cara que estudou direita, nem se posiciona, mas ele é cristão. E por ser cristão, ele não aceita a esquerda. Então, enquanto existir cristianismo, a esquerda tem trabalho, tem dificuldade de tomar o poder completamente do Brasil. Ou de qualquer lugar, qualquer país. Eles só aceitariam se fosse aquele tipo de cristão que eles tentam ilustrar nas novelas, né? Aquele lá que eles usam de uma forma assim pra queimar, né, a imagem do crente, né? Não, é o crente que tá fazendo aquilo errado e diz que é crente. Eles iam usar um dessa forma. E é sempre esse mesmo personagem, o crente hipócrita, né? Como se todo mundo fosse desse jeito. Eu assisti eu acho que foi uma novela. Eu estava passando uma novela um dia, eu acho que seja isso também que eles fantasiam. Aí na novela tinha uma igreja na vila e eles fantasiavam o pastor igual um doido, correndo na calçada, gritando. Aí eu acho que eles fantasiam muito aquilo ali. Colocam o cristão como assim, como um chato, porque tipo assim, eu penso que quando você não quer fazer parte do sistema, realmente você fica chato. Sim, claro, com certeza. Eles começam a isolar, tal, e é muito difícil, certo? Mas é o correto. É o correto. É o correto. Viver a verdade é muito difícil. Sim. Mas é o correto. Um exemplo, só para completar o que você falou, o puritanismo. Você tem ótimos autores puritanos. O puritanismo foi um movimento na América lá, teológico, cristão, de verdade. Todo filme que é um puritano, o cara é um hipócrita, um fariseu, é um legalista. Tanto que a fala puritano se transformou, pegou um quê pejorativo. Quer ser o puritano, como se fosse algo ruim. Mas os puritanos eram um povo usado por Deus. Se a gente for estudar a história, porque eu sei pouco da história dos puritanos, mas se você for pegar um livro do puritano, eram homens tementes a Deus, que viviam para a glória de Deus. Mas são taxados pelos filmes e pela população, pela tradição hoje, como pessoas malucas. Verdade. Bitoladas, né? A gente tinha falado ainda agora, Guilherme, a respeito da censura da internet. Sim. Você tinha tocado nesse assunto. E
eu creio que está andando a passos largos. Está andando a passos largos. Você já sofreu isso alguma vez? Olha, tem duas vezes, sim, situações diferentes. Primeiro, eu lembro que quando eu comecei a postar os vídeos no Instagram, eu abri um TikTok pra mim. Eu não usava o TikTok, mas como é que funciona aqui? É a mesma coisa do Instagram, postar o vídeo? Então, você postar vídeo. E no Instagram, no TikTok, eles derrubavam meu vídeo. Postei o vídeo lá, lembro, teve um vídeo famoso do rapaz que se denominava Boy Seta. Não sei se você já viu isso daí. Um rapaz de cabelo azul, eu sou Boy Seta. Eu fiz um vídeo reagindo, comentando, né, da maluquice do Conselho de Psicologia aceitar isso, e postei o vídeo. TikTok na hora derrubou meu vídeo. Aí a minha conta, o TikTok, eu lembro que parou de ter alcance. Então esse foi um tipo de censura do TikTok, porque eu não falei nada ofensivo, eu me posicionei contra. Eu não posso ter opinião. E outro é o Instagram. O Instagram, ele não dá, como é que fala? Engajamento em vídeos de política. Então, por exemplo, eu posto um vídeo, meu vídeo tem muitos compartilhamentos, muitas curtidas e comentários, e às vezes não tem o número de visualização que deveria ter. Por quê? Porque o Instagram não entrega tanto vídeo de política. Já se eu fosse ter uma dancinha do TikTok, entrega muito. Um videozinho falando de amor, não sei o que, entrega muito. Mas se for sobre política, o algoritmo joga lá embaixo. Então, pra mim, é uma forma de censura? Eu acho que é. Porque eles usam o algoritmo para não deixar dar alcance e engajamento em certos assuntos. Que é o assunto que eu falava, né? Entendi. Guilherme, assim, teve algo que me chamou muita atenção nessa época da política, nesse período da política, né? Eu acredito que o senhor também deva pensar dessa mesma maneira, e devido eu até pregar contra esse tipo de atitude, acabei adquirindo também algumas pessoas para vir me criticar, me falar que eu estava errado. Aquela questão ali de usar o altar da igreja para pedir voto. Eu não vi o senhor em nenhum vídeo, eu acredito que nem aconteceu também com o senhor isso, mas assim, o que o senhor acha daquilo? Posso falar? Eu acho nomes, não precisa, mas eu acho um absurdo. Falar pra você a verdade, eu assim. E eu acredito que era por isso que eu era contra no passado o cristianismo, porque a gente via aquilo. Peraí, o culto é o quê? Abrir o culto, né? Algumas igrejas cantam os hinos, aí depois a oportunidade, aí vem a oferta, aí vem a pregação, depois termina. Eu acho um absurdo alterar a ordem do culto para alguém vir e pedir um voto. Nossa, aí eles usam aqueles versículos, não, mas a autoridade, não sei o que, vem usar alguns versículos. E eu achava aquilo ali um absurdo. E eu acabei fazendo pregação, pregando contra, preguei em igreja contra. Teve alguns lugares que nem me chamou mais por causa disso. Eu falei, não tô nem aí não. Eu acho que quem não chamou mais perdeu lá, porque não quiseram ouvir a verdade. Porque o que você falou que você pregou foi a verdade. Não se mistura culto com nada. Eu vou trazer um palestrante de psicologia. Não. Você pode fazer outro momento. A gente vai ter um encontro aqui no sábado, sexta-feira, por um palestra de psicologia. Beleza. No culto não. No culto não. Culto é a quem? É a Deus. Culto é a Deus. Quando até o povo fala assim, eu não senti no culto. Você tem que sentir nada. O culto é a Deus, não é a você. O culto não falou comigo. Então você está com algum problema, porque o culto é a Deus, não é a você. E é a mesma coisa com a política. Não se leva um político para pedir voto no púlpito. Isso é pecado, isso é uma heresia, isso é problemático. Do político aceitar, da igreja chamar, sabe, do pastor fazer isso. Não se leva político no púlpito. Eu já presenciei, claro. Infelizmente presenciei, sabe? E também igual eu tive essa mesma reação de achar o político sujo. Mas não é só o político que estava errado. Era o líder que estava errado de fazer isso, sabe? Então, assim, pra mim, líder, eu acho que nem era bom se posicionar muito. Pode se posicionar ali, mas com cuidado, vou falar assim, com certa cautela, né? Porque você pode posicionar, né, pastor? E ser uma pessoa que não seja muito boa. Mas assim, a igreja quer marcar uma reunião para receber os candidatos, 2, 6 candidatos evangélicos aí, marcar reunião fora, um almoço, alguma coisa, sem problema. Agora no culto, meu irmão, no culto é santo. O culto é o momento onde Deus é glorificado, exaltado, onde Ele vai falar a palavra dele. No culto, nós nos calamos e Deus fala. Então assim, você lembra quando o sacerdote entra no Santo dos Santos, todo o movimento que era do sumo sacerdote de santificar, de se purificar, né? Por quê?
Porque ali era Deus, santo, que não aceita pecado, sabe? O culto, nós estamos chamando ao Senhor, estamos invocando o Senhor, estamos glorificando o Senhor, estamos louvando o Senhor. Como é que eu vou misturar pedir de voto para isso? Então, assim, pastor Alan, eu acho extremamente problemático uma igreja que faz isso, extremamente problemático. Eu discordo completamente, sabe? Quem convive comigo sabe como eu sou crítico em relação a isso. E não, eu até fui tio meu que é pastor, levou na igreja dele, ok, até ali, mas nunca, nem me deram e nem eu pedi. Sim, apresentado. Agora, pedir voto, gente, eu nem consigo pedir voto na igreja. Acabou o culto. Estamos conversando aqui, eu vou lá pedir voto. Eu nunca levei um santinho pro culto. Porque ali não é esse local. Aí chegava, acabou o culto, o irmão chegou, e como é que tá a campanha? Posso responder, mas assim, sem estender o papo. Ali não é muito disso, porque pra mim é assim, acabou o culto, é momento de comunhão. A igreja sempre tem um cafezinho depois do culto. A gente vai tomar um cafezinho, vai conversar, um monte de comunhão. Depois ficar falando de política, sobre Lula, Bolsonaro, sobre eleição. Se o cara perguntar, de boa, eu converso. Não tem problema, eu não vou, né? Mas eu puxo esse assunto, eu não puxo. Eu quero conversar com os irmãos, conhecê-los, me aproximar mais, criar mais vínculos, sabe? Então, assim, e mais, ainda tem algo pior. É quando você macula seu púlpito da sua igreja, levando gente que nem é crente. Isso aí que é... Você consegue piorar as coisas. Por exemplo, eu tive um acordo com o meu pastor, eu dou aula na EBD, prego na minha igreja, de diminuir as pregações, de parar de pregar na época da campanha. Fiquei sem pregar ali. Eu lembro que minha última pregação foi, se não me engano, se não me falhar a memória, foi no retiro da minha igreja, junto às juventudes das nossas igrejas presbiterianas. Aí eu fui pregar no retiro. Preguei 2 dias lá. Foi uma bênção. E você acha que eu ia pedir voto? Era um momento propício se fosse um político malandro, né? Todos os jovens reunidos. Era a hora eu faço. Gente, a campanha começa amanhã, votem em mim. Nunca, meu irmão. Nunca. Uma coisa que eu vejo também assim, o eleitor, ele esquece muito rápido das coisas. Sim. E eu me lembro que na época da pandemia, que teve até aumento de salário, né, para vereador. Na hora que eu vi aquilo ali, eu até postei, comentei, eu sou bem assim do senso de justiça também. Sim. E eu peguei e comentei, eu falei, rapaz, esse povo vão perder tudinho. Votaram, só esses teve uns 3 ou foi 4, parece que foi 3, que votou contra. E eu falei, esses outros vão perder tudinho, o povo não vai deixar isso passar não. Aí todo mundo... Eu lembro que quando eu perdi o emprego, ainda tava com Covid. E eu olhei aquele pessoal votando para aumentar o salário deles. Eu falei, rapaz, vão perder tudinho. E depois a maioria ganhou. Eu falei, rapaz, esse povo... É revoltado, pastor. Eles se esquecem fácil demais. Pastor, eu quase quebrei. Eu tinha meu consultório onde o povo menos iria. Saúde, aí. Só disse, se for saúde, fosse no médico, estivesse morrendo. Eu acho que alguém queria ir no consultório de dentista na época da pandemia. Passei meses fechado. Aí, beleza, abri. Quando pude reabrir. Parte dos meus pacientes usavam prótese, eram pessoas mais velhas. Você acha que algum idoso vai querer no consultório? Eu lembro que eu fiquei mais de 6 meses com prótese pronta sem poder entregar. Porque o paciente não queria ir. E eu vou ficar, tem que vir. Não, tinha que respeitar o paciente. Então, é revoltante para mim. Isso não foi só em Gurupi. Em várias cidades, em vários estados, deputados também aumentaram o próprio salário, sabe? Assim, você vê o descaso com o povo. Eles não estão nem aí para a população. Não estão nem aí para a população. Então, quando eu vejo um político, um cidadão defendendo político, eu fico com raiva, sabe? Assim, rapaz, que você está defendendo por quê? Então, assim, pastor, para mim, a melhor forma de você apoiar um político é você criticar ele com respeito. Porque o político ele vai errar. E se você criticar, você vai ajudar ele a errar menos. Vou dar um exemplo. Eu falei muito do Lula quando taxou a Shein, né? Taxou a importação, né? Shein, AliExpress e tudo mais. Mas, por exemplo, no governo Bolsonaro, eles tiveram essa ideia. O Guedes viu, se taxar os importados, vai aumentar o retorno para o governo, né? Aí, então, o Guedes e o Bolsonaro pensaram em taxar. O que aconteceu? A internet caiu em peso, criticando. O Bolsonaro, realmente não é bom. E voltou atrás. E não taxou. Então você viu que a crítica foi necessária e importante para o Bolsonaro ver que essa ideia não é boa. Então, a melhor forma de você apoiar um político é você criticar esse político. Então, sim, igual tem um grupo de memes ali. Postar, o político votou tal lei. Tem que ir lá criticar, tem que ir lá comentar, sabe? Tem que compartilhar. E não é sendo desrespeitoso, não, atacando a pessoa.
Nunca ataque a pessoa. Ataque a ação daquele vereador, porque nós pagamos aquilo. Aquilo é nosso dinheiro. Tem que eu fico chateado quando eu vou olhar lá a agenda das sessões, né? Só tem lá menção honrosa, exaltando um cidadão. Quando é um cidadão importante, um cidadão que foi importante para a cidade, tudo bem. Mas você vê claramente ali que muitos ali é só puxa-saquismo só, sabe? Moção de aplauso. Moção de aplauso, isso, moção de aplauso e tudo mais. Falei menção honrosa, moção de aplauso e tudo mais. Pra quê? Então assim, você vê como o nosso dinheiro público é gasto. Então, assim, pra quê? Interessante que sempre tem essa moção de aplauso, igual a gente falou. Eu nunca vi na moção de aplauso um gari que trabalhou 30 anos. Não. Uma pessoa que trabalhou, por exemplo, não vou citar o nome do AGD. Sim. Na infraestrutura, que trabalhou 30 anos e se aposentou. Prestou 30 anos de trabalho para o município. Não vai na moção de aplauso. Não vai. Não é influente, não vai trazer voto na minha eleição. Esse é o que eu penso. Felizmente é desse jeito. Fala assim, enquanto o povo não perceber que isso é revoltante, o que o povo faz sempre? A gente simplifica as coisas, né? Porque eu fui ali na UPA e estava lotada. Por quê? Eu fui no hospital, mas o hospital estava parado. Por quê? Quem pode cobrar para mim? Quem vai fiscalizar essa parte? Quem vai fazer essa ponte? Quem que vai perguntar, sabe? Não é sendo desrespeitoso, repito. Perguntar por que o hospital não está funcionando ainda? Quais são os motivos? Porque às vezes pode ter um motivo sério mesmo, um bom motivo. Né? Por quê? A questão é essa, que a gente não tem nem para quem perguntar. Porque boa parte do poder legislativo, isso a nível municipal e estadual, é quase todo inoperante. São poucos que se dispõem até atrito para questionar. São poucos. Guilherme, nós já estamos chegando nos finalmente e a gente sempre deixa assim, esse espaço aberto para o senhor deixar uma mensagem para as próximas gerações. Se o senhor já tiver também uma data prevista para o Pódio 153, né? E eu assisti aqueles vídeos ali, bastante daqueles vídeos ali, me inspirou bastante. Assim que eu vi, né? Caiu no meu Instagram, eu nem seguia, caiu para mim ali. E eu achei bom. Eu falei, alguém da nossa cidade aí tá. Apareceu aí. E eu fui lá e escrevi. E acompanhei, assisti aqueles vídeos ali, muitos vídeos mesmo, assim, antes de eu já pensar em ter esse podcast aqui, que nós estamos no início ainda. Se o senhor já tiver a data, assim, também o senhor falar. E essa mensagem tem para as próximas gerações. E uma dúvida que eu tenho essa pergunta é pro dentista. Sim. O aparelho móvel é pro resto da vida? Boa. Agora eu te falar, eu não sou ortodontista, né? Que é o especialista em aparelho. Mas eu já ouvi as duas opiniões. Eu já vi o ortodontista falar assim, Guilherme, é pro resto da vida. Só cortar o doutor, você esqueceu de complementar a pergunta. Ele vai continuar quebrando toda vez? Boa também. Desde quando eu tinha 15 anos. Boa também. Com 31. Então assim, eu já vi ortodontistas falar assim, olha, é pro resto da vida. Tem que usar o resto da vida, quebrou, vai arrumar e tal. E outros falam, não, 4, 5 anos, tira. Então assim, eu não dou opinião certeira, mas o que eu vejo assim que há opiniões divergentes, sabe, nesse sentido. Por exemplo, o siso empurra os dentes. Que o dentista mais velho fala, o siso empurra os dentes, tem que tirar logo. Mas você vê vários dentistas mais novos e artigos também que nunca comprovaram isso. Que o siso consegue sozinho seus aparelhos. Isso é o trabalho que é para puxar dente. Então, será que o siso sozinho conseguir empurrar todos os dentes? Então, opiniões divergentes isso daí, sabe? Então, não vou sentir dessa resposta exata. Eu sou daquele tipo assim, eu tenho minha contenção até hoje e não tiro. Porque é melhor deixar ela aqui do que voltar a usar aparelho. Primeiro agradecer ao pastor Alan, ao Fernando ter me convidado. Foi muito bom essa conversa. Fala assim, eu fui em alguns podcasts e alguns não entenderam o formato do podcast, que é um bate-papo. E aqui foi eu me sentir melhor. Gostei mesmo de ter vindo, de conversar, sabe? E fico realmente feliz pelo trabalho de vocês. Deus possa continuar abençoando, dá muito certo aí. E muitos episódios ainda. E alcançar muito de Gurupi e fora de Gurupi, sabe? Torço de verdade. Sobre o Pódio 53, a gente não sabe se vai voltar ano que vem. A gente está pensando talvez fazer um jornalzinho do Direita Livre Gurupi, que é outro projeto que a gente tem, sabe? A gente está vendo ainda com os amigos lá que fazem parte do grupo como é que nós vamos fazer. Mas ano que vem deve ter algo.
Seja o Pod 53, ou seja o Jornal do Direito Livre, a gente deve voltar com algo. E assim, o que eu posso deixar de todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, é que, primeiro, abra sua mente para ter um pensamento mais crítico. Talvez o que mais falte na sociedade do Brasil é pessoas que desejem pensar. Porque assim, é muito confortável ficar na zona de conforto. É viciante ficar na zona de conforto. É viciante apenas receber e nunca pensar. Pensar é trabalho. Pensar frita seu cérebro mesmo. Então, sai da zona de conforto. Crie consciência. Se torne crítico. Até de quem você gosta. Eu sigo falando de tal. Seja crítico, sabe? Não de forma desrespeitosa, como eu falei. Mas tenha uma visão mais crítica de questionar, de tentar entender. O Brasil precisa disso como sociedade. E também na fé. Sabe? Poderia aconselhar, estamos chegando amanhã, a gente completa 507 anos da Reforma Protestante. Leia a sua Bíblia. Seja cristão, se converta, ouça o Evangelho, se arrependa dos seus pecados. Eu falava assim no sábado passado, que nós temos 3 tipos de pessoas no Brasil. A ala de esquerda, a ala da esquerda que odeia a Bíblia, grande parte dela odeia a Bíblia, né? Acha a Bíblia um livro mentiroso, retrógrado, né? Você tem aquela ala dos liberais que querem usar a Bíblia, querem moldar a Bíblia em seu bel prazer, e você tem aquela ala dos falsos religiosos que querem ganhar dinheiro com a Bíblia. Então você tem a esquerda, os liberais e os falsos religiosos. Todos têm algum tipo de interesse na Bíblia, ou de rejeitar, ou de mudar, ou de usar ela. E qual que é a quarta classe? Seria os herdeiros da Reforma Protestante, nós, os evangélicos. E, infelizmente, é o povo que menos tem interesse na Bíblia. É o povo que mais deveria amar, abraçar, se debruçar sobre a Bíblia. É o povo, às vezes, que tem menos interesse. Eu pergunto para quem está assistindo, qual foi a última vez que você fez uma devocional e meditou na sua Bíblia? Abriu um texto ali e meditou. Então, esse é um exercício, porque a Bíblia é aquilo que abre a sua mente para você entender tudo. Não é que ela vai conter sobre política lá dentro, mas você consegue ter uma cosmovisão, uma visão de mundo, para você entender melhor de política, de trabalho, de relacionamentos, porque Deus nos capacita através da palavra dele. Se Deus falou, é porque é a verdade. E a verdade, aonde quer que ela esteja, sempre será a verdade. Isso aí, meus amigos. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu queria primeiramente agradecer a Deus, agradecer a todos os nossos seguidores que nos assistem também. Queria agradecer ao Guilherme, ao doutor Guilherme. Eu pensei que chama doutor, não. Que hoje nos deu uma entrevista, não vou nem dizer uma entrevista para ser tão fechado, mas foi um bate-papo, e dentro desse bate-papo foi uma aula. Para mim, eu creio que para muitos onde vai ser atingido esse vídeo, foi uma aula o que significa direita, o que significa esquerda, e como que funcionam os poderes. Isso para mim foi muito louvável. Eu queria te agradecer de coração, Guilherme, pela presença aqui hoje no nosso podcast. Valeu, eu que agradeço. Eu também agradeço a Deus aqui por mais esse podcast. É o nosso 4º episódio. Como o Diácono Fernando falou aí, foi uma aula para todos nós aí. E quero agradecer o Fernando Júnior, que é diácono aqui na igreja juntamente, um amigo também, pessoal. E eu agradeço muito a participação que ele tem nesse podcast. Quero agradecer o presbítero Guilherme também, Amém. Doutor, o Fernando falou. E que Deus continue abençoando a vida do senhor. Fico muito feliz de eu ter aceitado nosso convite. Eu estava até falando, será que ele vai vir mesmo? Na hora. E torço que Deus continue abençoando no trabalho, essa carreira política que o senhor deu início. Eu não considero que o senhor perdeu, eu considero que o senhor ganhou, porque o aprendizado, a quantidade de votos, os amigos que o senhor fez, e tem muita pessoa assistindo o senhor, muitas pessoas assistindo o senhor, e que Deus continue abençoando a vida do senhor. Amém. E quero também agradecer os nossos seguidores aí do podcast Verdade Viva, aquele que não é inscrito, que possa se inscrever no canal, seguir aí a nossa página no Instagram, podcast Verdade Viva, e que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Valeu.